Olá, 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 amores do sexto ano. Começamos hoje mais uma aula de língua portuguesa da Escola Municipal Marcílio Flávio Rangel e já estamos na aula 7. Vamos lá? Deixa eu começar compartilhando a tela do slide que eu aprendi a fazer aqui. Gente, estou tão orgulhosa que eu aprendi isso com vocês. E na aula 7, o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir a nossa tarefa, vamos rever aquilo que vocês viram na aula da TV, substantivo, artigo, pronome, procurando dar exemplos para a gente entender melhor. Vamos treinar um pouco a nossa leitura no projeto de fluência com texto novo. Lembra? Semana nova, texto novo. E vamos apresentar, explicar a nova tarefa, que também vai ser muito massa. Então, vocês gostaram da fábula que a Alian contou? Gostaram da tarefa sobre a fábula? Muito legal, né? Em cima do texto da fábula, né? Vamos começar com ela? Antes de começar a correção da tarefa, eu queria lembrar para vocês uma coisinha muito importante. Gente, não é só importante entregar a tarefa, é importante pensar sobre ela. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunte para mim. Vai lá no WhatsApp e pergunte. Se quiser perguntar para o amigo, pode perguntar para o amigo. Pode ver o exercício dele, mas não copie. Converse com ele. Você acha que isso está certo? Por quê? Reflita junto com ele, que vocês vão aprender muito mais do que apenas copiar e mandar para mim. Eu fico contente de receber as tarefas, fico muito, muito, muito contente mesmo. Mas eu fico mais contente ainda se vocês estiverem refletindo sobre a língua, refletindo sobre os textos e tendo prazer com isso do que meramente copiar. Tudo bem? Combinado? Essa próxima tarefa aqui, quero todo mundo botando a cabeça para funcionar. Teve dúvida? Manda mensagem para mim, manda áudio com um colega, discute com ele, o que vocês acham que é certo, o que é errado. Pode até fazer junto, mas só que refletindo, sem copiar, tá ok? Porque copiar a gente não aprende, a gente só treina a copiar, não é verdade? Então, vamos à correção da tarefa. Então, aqui tá exatamente da forma que eu coloquei para vocês, tá? E a gente vai fazer juntos. Então, era para copiar o trecho que eu coloquei lá para vocês e colocar esses sinais de pontuação que eu dei a dica, né? Usar 2 vezes o ponto final, 2 vezes o travessão, que é aquele tracinho que vem antes das falas, olha aí eu já dando a dica, e uma vez o ponto de interrogação. Olha que eu aprendi muito massa, gente, usar essa canetinha aqui. E a gente vai fazer agora, tá? Os passarinhos acharam estranho. É uma pergunta? Terminou a frase, né? É uma afirmação? É. Ponto final. Afirmou. Os passarinhos acharam muito estranho. Acharam estranho. Como uma passarinha vai namorar com um peixe? Quem tá falando isso? São os passarinhos, né? Então é a fala dos passarinhos. Tem um travessão aqui que indica uma fala de um diálogo. E aí, ó, que é uma afirmação? Como uma passarinha vai namorar com um peixe? Não. É uma pergunta, é uma indagação, né? Como uma passarinha vai namorar com um peixe? Né? E os peixes também acharam estranho. É outra afirmação aqui, ó. Como um peixe vai namorar uma passarinha? São os peixes, né, que estão perguntando isso. Então, travessão aqui, que está na frente de uma fala, a fala dos peixes. E a fala deles é uma pergunta. Então, um ponto de interrogação.
Que a gente pode, que eu vi que teve gente que fez, que também rola? Os passarinhos acharam que aqui, ó, embora eu não tenha colocado aqui a possibilidade, alguns colocaram o ponto de exclamação. Pode ser? Pode. Os passarinhos acharam estranho. Como uma passarinha vai namorar com um peixe? Pode, né? Um estranhamento. Indica um estranhamento? Sim, pode. O que pode também? Deixa eu tentar usar aqui a borracha que eu aprendi. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. O que a gente pode usar aqui também? 2 pontos. Por quê? Porque vai indicar que vem uma fala. Então, vocês veem que a gente tem alternativas para poder fazer uma mesma coisa. Só que eu dei essa proposta aqui para vocês. E trouxe também uma nova proposta. Essa aqui. Os passarinhos acharam estranho. 2 pontos, porque vai vir uma fala, igual ali no último exemplo, né? Aí, ao invés de botar lá no outro, fazer um parágrafo novo com travessão, botar entre aspas, ó. Como uma passarinha vai namorar com o peixe? Esse entre aspas também indica uma citação direta, uma fala direta, tá bom? E aqui é a mesma coisa. E os peixes também acharam estranho. Como um peixe vai namorar uma passarinha? E aqui sempre o ponto de interrogação, porque está fazendo uma pergunta. Ah, eu queria falar outra coisa importante para vocês, que é aqui, gente, todos esses daqui são parágrafos, então tem que ter um afastamento da margem. Teve gente que fez coladinho. Parágrafo, afasta da margem. Lembra do dedinho? Tem gente que bota 1, tem gente que bota 2, aí faz uma margem, faz aqui um espaço do fim da folha, tá ok? Aqui, ó, tá vendo? Que aqui é quando começa a escrita e no parágrafo fica mais para dentro. Outra coisa também, tem que respeitar as frases. Aqui, ó, terminou uma frase, vai para outra e começa o parágrafo, tá bom? Aqui começa outro parágrafo, porque vem depois dessa fala aqui, e aqui começa outro parágrafo. Ah, os 3 pontinhos, a reticência, quer dizer que vai continua o texto, lembra? Isso aqui é só um trechinho. E aqui antes também tem texto. Então, vamos para o assunto de hoje, que é substantivo. O professor da aula da TV já falou um montão, né? O professor Charlie. Eu vou só dar uma resumida e a gente vai tentar encontrar nesse trechinho que a gente estava trabalhando algumas desses substantivos. Então, a função do substantivo é nomear, dar nome às coisas. Tem algumas variações, algumas flexões. De número, que pode ser singular ou plural, um ou muitos, ou mais de um, na verdade. Gênero, feminino ou masculino. E o substantivo também pode apresentar variação de grau, flexão de grau. Normal, que é o padrão, mas o que seria o normal? Alguma coisa que a gente está mais habituado, tipo, essa é a lâmpada normal, né? Porque a gente está habituada com ela. Aí, essas aqui, ó, são, não sei se dá para ver bem, ó, lampadinhas. Se eu desligar, de repente dá para ver melhor. São várias lampadinhas. Então, tá no diminutivo. São lâmpadas menores do que as lâmpadas normais, que a gente considera normal. Normal, gente, sempre é relativo a uma convenção. E aumentativo se fosse uma lâmpada muito grande, grandona, grande. Então, um lampadão. Aí ele falou muito das classificações, que o substantivo pode ser classificado de várias formas. Mas agora a gente vai focar nas variações, tá bom? Vamos procurar aqui nesse texto? Bora? Então, o que está nomeando aqui?
passarinho. Tá dando nome àquelas aves, daqueles animais que voam, aqueles menorzinhos, né? Porque tem os pássaros e tem os passarinhos. Os é substantivo, nomeia alguma coisa? Acharam? Um verbo, né? Estranho. Estranho dá uma característica ao que os passarinhos acharam, não é isso? Acharam uma coisa estranha, né? Estranho. Então, como uma passarinha aqui, ó, nomeando agora o passarinho no feminino, passarinha. Vai namorar com um peixe, nomeando aquele animal que nada no rio, no mar, não é? E os peixes, tá vendo? Só que agora, ó, plural, peixe, peixes, um só e vários peixes. Também acharam estranho. Como um peixe vai estar repetindo agora. Vai namorar uma passarinha. Na verdade. E aqui estão os substantivos desse trechinho. Bora lá para frente? Artigo agora. Os artigos, eles têm a função, eles servem para acompanhar os substantivos, dando um significado. Qual o significado? Um significado definido, que a gente sabe exatamente qual é aquele substantivo do qual está falando, ou indefinido, que a gente não sabe exatamente qual é aquele substantivo. Vamos ver como é que é isso? Bora! Mas vamos mudar de cor, porque vermelho com vermelho não vai dar certo. Vamos tentar um amarelo? Então, bom. Olha só, passarinhos é um substantivo, né? O artigo acompanha o substantivo, então aqui, ó, tá acompanhando. Aqui também tá acompanhando, mas é um verbo, né? Não tá acompanhando de outra forma. Então aqui, ó, os passarinhos. Os passarinhos são passarinhos definidos, específicos, determinados. Que passarinhos são esses? Aqueles passarinhos da família da passarinha que ficaram achando muito estranho, né? Então, são esses os passarinhos. Aí, quando faz essa pergunta, como uma passarinha vai namorar com um peixe? Eles estão se perguntando se isso é possível, se qualquer passarinha pode namorar com qualquer peixe. Ele está falando como a passarinha vai namorar com o peixe, né? Aí ele estaria falando exatamente daquela passarinha com aquele peixe. Eles querem saber como que isso pode acontecer. Então ele usa aqui o artigo indefinido. Umas, uns. E aqui vai se repetir, ó. Os peixes, artigo definido, que é os peixes da família da peixinha, né, que viviam ali junto com ela, que acharam estranho. Um peixe namorar com uma passarinha. Tá massa? Se tiverem entendido, joia. Se não tiverem entendido, vai lá no WhatsApp, pergunta, tira as dúvidas, ou então faz uma pesquisa, conversa com um amigo que entendeu. Bola para frente. Pronomes. Meus amores, os pronomes são muitos, vocês viram na aula de manhã. Eu vou ser bem breve aqui, para a gente poder, que a gente ainda tem algumas coisas para fazer. Então, vamos mudar a cor de novo, porque acho que o azul escuro, será? Bom. Então, o pronome tem a função de determinar, acompanhar o substantivo ou substituir o substantivo, ficar no lugar do substantivo. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês como são muitos os pronomes e eles servem para a gente não ficar fazendo repetição no texto. Toda hora a gente fala o peixe
estava nadando. Aí o peixe era bonito. O peixe morava com os peixes. Um peixe namorou. Então, para a gente não ficar repetindo tantas vezes o substantivo, a gente usa os pronomes. Aí aqui eu vou marcar para vocês como são muitos e de muitos tipos os pronomes. Esses daqui que eu marquei são os pronomes pessoais, tá? Eles definem as pessoas. Eu, vocês, eles. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Segunda aqui não tem, né? Que é o tu. E a gente a gente substitui por você atualmente. E vós, que a gente substitui por vocês. Vou marcar outros. Esse aqui, ó. Esse rio, essas árvores, que são os demonstrativos. Eles se referem a alguma coisa, ou quando a gente está mostrando, né? Estes perto de mim, esses perto de vocês, ou aqueles longe de nós dois. De nós todos que estamos na interlocução. E nesse caso aqui, em relação ao texto, nesse rio, aquele rio que ela estava falando antes, olha os 3 pontinhos aqui, ela estava falando de um rio, né? Agora se refere a esse rio. Está falando que dentro desse rio, lá no fundo, onde existia um monte de peixes, tinha um peixinho que adorava nadar. E nessas árvores, então, em mais essas, que forma nessas. E em mais esse, forma esses. Então, nessas árvores, lá nessas árvores, onde tinha um monte de passarinhos, existia uma passarinha que gostava de voar. Ah, ainda tem mais, ó. Tem o pronome relativo de lugar. E aqui, ó, tem mais pronome. Então, você tá vendo que a gente usa muitos pronomes para poder não fazer repetições? Vamos por aqui. Tinha um peixinho que adorava nadar. Para a gente não ter que falar tinha um peixinho, o peixinho adorava nadar, a gente bota o quê? Que substitui o peixinho, não precisa repetir. Tá bom? A gente vai trabalhar durante toda a vida essa questão dos pronomes, porque são muitos e são muitos detalhes, tá bom? E vamos para o projeto de fluência, de leitura com um texto novo, que se chama O Italiano. Eu vou fazer uma leitura para vocês. Prestem atenção na entonação, prestem atenção na respiração, prestem atenção no ritmo, tá bom? E não esqueçam, ó, o título. O Italiano. O italiano era alegre. O italiano era bonito. O italiano era um homem novo. O italiano era um homem muito novo. Ele era um homem diferente. Ele era um homem muito diferente. Ele era um homem diferente mesmo. O cabelo do italiano era claro. O cabelo do italiano era muito claro mesmo. O cabelo do italiano era quase branco. A pele dele era branca. A pele dele era muito branca. A pele dele era muito branca mesmo. Ele não sabe bem o português. Ele fala mal o português. O italiano foi ao baile. O italiano falou boa noite. Todos riram dele. Matheus Rodel. Eita, gente, a gente pode estar rindo dos outros, porque os outros falam diferente da gente. A gente já não viu lá em variação linguística que as pessoas falam de formas diferentes, que a fala que é para a gente se comunicar. Ai, ai, ai. Então, aqui é um texto para a gente pensar, né? Sobre as diferenças. Então, agora vamos ler juntos, tá bom? Todo mundo comigo, eu quero escutar. 1, 2, 3. O italiano. O italiano era alegre. O italiano era bonito. O italiano era um homem novo. O italiano era um homem muito novo. Ele era um homem diferente. Ele era um homem muito diferente. Ele era um homem diferente mesmo. O cabelo do italiano era claro.
O cabelo do italiano era muito claro mesmo. O cabelo do italiano era quase branco. A pele dele era branca. A pele dele era muito branca. A pele dele era muito branca mesmo. Ele não sabe bem o português. Ele fala mal o português. O italiano foi ao baile. O italiano falou boa noite. Todos riram dele. Mateus Rodel. Agora, gente, a gente vai ler. Vou dar um tempinho para a gente ler em silêncio, tá bom? Então, gente, quem já terminou a leitura, a gente segue em frente. Quem não terminou, para um pouquinho, que a gente vai ir para um pouquinho, ler até o final, e aí a gente aí continua para a gente chegar agora na tarefa. Sempre pensando, pessoal, que os textos eles falam alguma coisa de algum lugar para a gente, e a gente tentar refletir um pouquinho sobre esse texto. Mais para frente a gente vai pensar um pouquinho mais, tá bom? E a tarefa de hoje, a gente vai usar o mesmo texto que a gente trabalhou. Olha que molezinha. Então, retirar do mesmo texto copiado da tarefa passada um substantivo no gênero feminino, número singular, grau diminutivo, um substantivo do gênero masculino, número plural, grau diminutivo, um substantivo no gênero masculino, número plural, grau normal. Um artigo definido, masculino, plural, e um artigo indefinido, feminino, singular. Vocês vão anotar no caderninho de vocês, primeira questão, A, B, C, D, e colocar um exemplo de cada um que está sendo pedido aqui. Qualquer dúvida, falem comigo. Beijinho. Espera aí, como que eu faço agora para parar? Ah, é aqui.